Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 158 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema de hoje é performance empresarial para fundadores. Como pensar melhor, executar melhor e crescer com menos complexidade. O nosso convidado construiu uma trajetória bastante incomum e, por isso mesmo, muito rica. Ele tem formação em economia pela PUC de São Paulo, estudou business na Universidade da Califórnia, em Berkeley, atuou em consultorias globais, gerenciou empresas, fundou negócios e participou da construção e venda de empresas, das quais foi sócio fundador. Hoje, ele lidera um clube voltado a CEOs e executivos com a proposta que mistura educação empresarial, discussão estruturada de problemas reais, leitura aplicada de livros de negócios e acompanhamento prático de execução. Em vez de teoria solta, a proposta é transformar conhecimento em plano de ação, com responsável, prazo e mensuração de resultado. O próprio posicionamento dele é muito interessante: gerar insights de negócios para fundadores que não têm tempo a perder. E talvez esse seja um dos grandes dramas do empreendedor moderno: excesso de complexidade, excesso de ruído, excesso de informação e pouca transformação real em resultados. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o fundador do Performa Club, Fábio Paradella. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma conversa bem interessante, que os empreendedores aproveitem bastante, porque a gente também com certeza está aproveitando. E curiosamente, Fábio, na semana passada eu entrevistei o Jean Macdizi, que também eu conheci no WNOW, que é o clube de Uhum. negócios lá do WTC, então não posso Sim, deixar de agradecer aqui o Alexandre Palmieri por ter nos apresentado. A gente se conheceu lá e depois, inclusive, eu fui lá no Performa Club, então achei assim um trabalho não apenas interessante, mas de uma utilidade única que eu já vi. Assim, a gente conhece muito falar de clubes de negócios, né, Fábio? Mas realmente o seu trabalho no Performa Club, que a gente vai explorar bastante aqui, sim. ele é bastante singular. Eu gostei muito de conhecer o pessoal ali e vamos conversar bastante sobre isso. Maravilha, E, obrigado. Fábio, eu queria começar com a sua formação, porque ela passa por economia, depois por business em Berkeley, e sua carreira combina consultoria, Uhum. gestão, empreendedorismo e educação empresarial. Como Sim. essa trajetória foi moldando a sua forma de pensar o negócio? É interessante essa pergunta. Eu acho que a gente nunca planeja, né, como é que vai ser a trajetória É no verdade. começo. Quando a gente passa por ela, por um pedaço dela, a gente olha para trás e vê que tudo se combinou. O fato de eu ter estudado economia, depois ter feito pós-graduação nos Estados Unidos por um ano, ter Sim, passado por consultorias grandes, ter atendido PMEs, tudo me ajudou a entender um pouquinho melhor como funciona a complexidade das empresas. sim, Mas acho sim. que no final das contas eu sou professor, né, É mesmo? que não tem nada a ver Interessante. com nenhuma dessas coisas aparentemente. Eu não sei se você sabe, mas eu estudei, física por um tempo, não É mesmo? concluí a faculdade de física, fiz 2 anos, e eu queria ser professor. No final Que das interessante. contas, eu desisti dessa carreira, mas quando eu olho para trás eu percebo que eu não deixei de ser professor, eu só É mudei verdade. o jeito de dar aula, mas é o que eu gosto mesmo é ensinar. E tem várias formas de ensinar, que é com consultoria, com gestão, mas no final das contas com mentoria, é tudo sendo professor, né. Poxa, que interessante, Fábio. É. Olha uma coisa em comum. Eu também entrei em física na USP. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu estou falando de 1985 ou 84. Tá, O meu mentor, o nome dele era Carlos Alberto Mendes, era um engenheiro argentino. E quando eu sim. disse para ele que eu ia fazer engenharia, ele falou para mim que achava que eu não deveria fazer, porque eu era muito bom tecnicamente, então ele achava que a engenharia não ia me ajudar em nada. Eu já era técnico em eletrônica, Uhum. mas que se eu fizesse análise de sistemas, seria muito proveitoso para mim. E eu sempre fui Tá. muito, como dizer assim, respeitador, né, das orientações de pessoas mais velhas. Eu falei: "Vou procurar", só que na época não havia curso de análise de sistemas, só havia curso ou a pessoa fazia física, naquela época se fazia física para ir para essa área, Sim, ou fazia administração com ênfase em análise de sistemas. E eu tá. entrei em física na USP,
e entrei em uma faculdade que hoje não existe mais, que ficava ali perto da IBM, na 23 de Maio, que chamava Faculdades Associadas de São Paulo. Tá. E aí eu fui numa aula lá na USP, não gostei muito. Aí eu fui nessa outra faculdade e falei, vou ficar por aqui mesmo, que acho que tem mais a ver, mas eu também acabei fazendo Então mais ou somos menos a mesma coisa. colegas de instituto, porque eu também fiz física na USP. E acabei, na verdade, eu estudei muita física. Não sei se você conhece o curso do professor Aguinaldo Prandini Riccieri, que se chama Matemática para a Vida. À época ele dava no Ângulo, hoje ele tem o Museu da Matemática aqui em São Paulo, que fica próximo à Ana Rosa, se não me engano, Aham. onde ele faz um curso de matemática que você, em 2 anos e meio, estuda a matemática de 4.000 anos atrás até chegar nos dias atuais. É um curso espetacular, eu recomendo para quem nunca mais quer ter problema com matemática. O curso dele Sim. realmente foi um diferencial muito grande assim nos meus estudos, né? Aham, Mas, muito interessante. enfim, para a gente não divagar muito, né? Mas Sim. eu queria que você falasse um pouquinho essa questão, né? Em que momento que você percebeu que o maior problema da maioria dos empresários não era a falta de esforço, mas falta de clareza e método e execução? Tá. Eh, Quando eu me aproximei mais dos pequenos e dos médios, depois que eu Sim, passei por Big Four, eu fui atender PMEs como consultor independente, eu comecei a perceber que todos eles trabalham muito, o problema não era esse. sim, Inclusive eles trabalham mais do que o empregado médio. Eles sim, sim. trabalham dia, noite, fim de semana, eles se É sobrecarregam, verdade, é verdade. sacrificam família, sacrificam saúde. Eu Verdade, achava que o problema era esforço, mas quando eu comecei a me aproximar deles, eu percebi que não era esforço, é resultado, é uhum, alavancagem, é estratégia. Quando você está muito imerso nas tarefas, quando você está se matando de trabalhar, dificilmente você enxerga o todo. Então a uhum. tendência é você falar: "Eu preciso trabalhar mais, é por isso que não está funcionando". E eu acho Sim, que sim, falta essa visão distante de poder enxergar alavancas. No começo é normal, o esforço é o que faz diferença, mas talvez sem lá dúvida. para o meio da trajetória, se você está há muito tempo se esforçando e está cansado, talvez não seja isso que vai te levar para o próximo nível, seja a Uhum, alavancagem, a estratégia. Então eu sinto que é o que falta no empresário. O brasileiro ele é esforçado, ele trabalha muito, ele não se cansa fácil, uhum. mas às vezes falta uma visão estratégica. É interessante você falar isso, Fábio, porque eu tenho percebido, não só no empreendedor, mas também no executivo, que Uhum, eles são o que eles imaginam que seja um empreendedor, o que eles imaginam que seja um executivo. Mas eles uhum. nunca realmente assim pararam para pensar se existe uma melhor forma de ser, ou as melhores práticas, um conhecimento estruturado. E é impressionante, e isso foi um dos motivos que me chamou muita atenção no seu trabalho, a sua preocupação de trazer a base, né, a partir de um livro, mas também a partir da sua experiência como consultor em grandes empresas de Isso, consultoria. E eu vejo que essa sim. realmente é uma questão que afeta os executivos brasileiros. Imaginar o que seja ser um executivo e É, não ser exatamente, ou imaginar o que seja ser um empreendedor, e aí essa questão que você fala dele ir muito para a operação, dele perder o todo, acaba sendo uma forma de resolver os problemas do dia a dia, mas ele perde realmente as questões estratégicas de longo prazo, sim. né? Todo empresário é um executivo, né. Mas às vezes Sim, eles não acham que são, independente do tamanho, o empresário é um executivo, mas ele trabalha geralmente como executor, e não percebe. exato, Ele acha que é executivo, mas ele trabalha como executor. executor. E ele acaba se perdendo no operacional, e a gente ajuda a fazer essa transição mental, e depois ela se torna operacional. E é interessante, né, Fábio, que eu vejo que alguns empreendedores têm orgulhos de serem executores. Eles gostam de mostrar que sabem fazer e não percebem que essa não é a posição deles na empresa, né? Porque é mais emocionalmente confortável. É verdade. Você pensa, a pessoa é um excelente cozinheiro, É, ela trabalha num restaurante, um dia ela acorda e fala: "Ué, se eu sou tão bom cozinheiro, por que que eu não tenho o meu próprio restaurante?". E aí exato. ela monta um restaurante e depois ela descobre que as atividades dela não se resumem a cozinhar, ela tem que contratar cozinheiros, alugar prédio, reformar prédio, comprar material, comprar ingredientes, Exatamente. e ela perde a mão, porque ela era boa cozinheira, mas ela não é um É, bom gestor, então é verdade. ela percebe que ela se iludiu e acaba virando escrava do próprio negócio.
E você sabe que no meu ramo de atuação, muita gente acha que vai virar coach porque fez um curso de como ser coach, né. Eu falo: "Olha, Isso. na verdade, quando você olha, ser coach é um pedacinho pequeno da sua agenda, porque você tem que pensar no marketing, tem que pensar nas Uhum. vendas, tem que pensar na proposta, na negociação, no faturamento, em Sim. toda uma série de questões É uma empresariais, empresa, é uma como em empresa por qualquer trás. negócio". E Aham. eu vejo que cada ramo acho que tem uma questão, né, mas da mesma forma que você mencionou o exemplo do cozinheiro, também a pessoa que de repente, vamos supor, ela é psicóloga, faz um curso de coaching, resolve ser coach, mas ela não é vendedora, ela não sabe que tem que vender, o que que é Sim. o processo de venda, não tem conceito de funil de venda, todas aquelas questões que quem conhece a área empresarial sabe que tem que ter para poder vender. Uhum. É o mito do empreendedor, né, quando a É pessoa o passa mito. para o outro lado, ela descobre que era totalmente diferente do que ela imaginava. Eu vi que no site do Performa Club aparecem perfis como de empreendedores, né, o busy founder, né, os fundadores ocupados como Sim. gladiador, o refém, que Aham. traduzem muito bem a vida de quem está preso ao próprio negócio. Qual é a doença mais comum do empreendedor hoje? É falta de conhecimento, falta de disciplina, foco ou excesso de complexidade? Olha, eu acho que hoje em dia conhecimento não é mais um gargalo, pelo contrário, a Sim. gente é inundado de conhecimento bom e ruim, de informações boas e ruins, eh, só que isso acaba tornando as coisas mais complexas, né. Lá no site a gente tem um teste de perfil que é bem interessante, ele é Sim, um sim. quadrante que tem 4 tipos de perfil e a gente consegue testar fazendo perguntas simples para o empreendedor. Tem o gladiador que não tem tempo nem dinheiro, tem o prisioneiro que, né, que tem tempo, mas não tem dinheiro, tem Sim. o refém ele tem dinheiro, mas não tem tempo, e tem o imperador que tem os 2. E a gente Aham. consegue medir isso exatamente. Acho que o grande Que legal. dilema do empreendedor, ele entra pensando só em dinheiro, mas quando ele está dentro já da prisão, ele começa a se preocupar com o tempo. Não adianta É. nada você ter dinheiro e não conseguir ter qualidade de vida e Uhum. sacrificar tudo, saúde e família no meio do caminho. Então eu acho que o que falta para o empreendedor é exatamente isso. Quando ele vende muito, ele é sugado para dentro para entregar o que ele vendeu. E quando ele entrega o que ele está vendendo, ele é sugado para fora, porque ele precisa prospectar, porque ele É ficou verdade. um tempo sem cuidado comercial. Então, o que eu percebo que acontece com os pequenos empreendedores, principalmente o solo, né, é Uhum. que ele é sempre sugado para fora ou sugado para dentro, sugado para fora, sugado para dentro. E mesmo que ele Verdade. venda muito, ele não cresce. É. Então tem alguns mentores que costumam dizer que basta você vender para caramba que você resolveu o problema da sua empresa Uhum. pequena e ela vai ficar grande. Isso é uma tremenda de uma mentira, porque eu conheço um Não. monte de empreendedor que vende muito e ele não sai do empreendedor solo, porque ele tem que Hum. entregar o que ele está vendendo e ele fica sempre Sim. batendo naquele mesmo teto. Eu chamo isso de efeito gangorra. E é verdade, e justamente pelo fato da pessoa não entender o ciclo do negócio e não entender nem os Uhum, ciclos econômicos, né, que ele precisa estar sempre se ajustando. E até tem exato. uma pergunta aqui, né, por que que tanta gente trabalha tanto e ainda assim continua com a sensação de estar sempre apagando incêndios? É mais ou menos por causa disso, né? Exatamente. Ela trabalha e depois ela tem que vender, e ela esquece que a atividade dela, não se resume ao operacional principal, mas ela tem que fazer tudo, ela tem que vender, ela tem que divulgar, ela tem que cuidar da contabilidade, ela tem que fazer o financeiro. Mesmo sendo solo, você é uma empresa. Hoje Sim, em é dia verdade. a IA ajuda a resolver muitos desses problemas, mas eu sinto que a maioria das pessoas ela só se inunda de informações sobre IA, mas ela dificilmente consegue colocar em prática, porque é muita informação, todo dia tem uma novidade, É verdade, é é verdade. muito ruído também, pouco sinal. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas ficam confusas e não conseguem colocar em prática o mais importante. Você tem razão. Sabe que eu tinha um costume de colocar até um post-it aqui do lado, escrevendo assim, fazer proposta, negociar, fechamento, operação, cobrança, né, Sim. assim, eu ficava sempre olhando tudo aquilo que era minha responsabilidade de umas 5, 6 ações que hoje está na minha cabeça, é claro, mas eu falo assim: "Não, isso aqui já Aham. está na minha rotina, na agenda, tudo É. como tem que ser feito". E realmente, Fábio, isso que você falou, a questão não é vender mais, a questão é você conseguir dominar a sua agenda, quando você vende mais para você realmente crescer, porque senão você fica, assim, você vendeu muito, aí você está entregando que nem um louco, e Uhum. depois, quando você acabar de entregar, vai ter que vender de novo, porque você não trabalhou a venda durante esse período, é Sim, mais você ou tem menos por aí. semanas aí sem prospecção, aí você cria um gap Prospecção, financeiro que você tem que é, preencher e fica sempre nessas coisas, você fica, é. às vezes, 10, 15 anos estagnado e sobrecarregado, o que é pior, né.
Fábio, antes da gente entrar mais especificamente na Performa Club, uma das preocupações aqui do nosso podcast é falar um pouquinho sobre liderança. Eu queria saber se você tem, primeiro, qual que é o seu estilo de liderança, e segundo, se você tem algum líder que você tem como referência, alguma pessoa que você admira pela forma como ela lidera as operações, ou algum líder histórico. Como que é isso para você? Olha, o meu estilo de liderança, ele é mais, eu acho que feijão com arroz, sabe? Eu não me imagino sendo uma Sei, sei, pessoa que subo no palco e faço as pessoas chorarem. sei, sei. Mas ao mesmo tempo eu consigo explicar as coisas com muita clareza e fazer com que todo mundo entenda o problema que a gente está enfrentando. Então acho que isso é um ponto positivo aí, apesar de não ser muito comovente, é bem Mas informativa. importantíssimo, importantíssimo. Sim, é. Eu gosto bastante do estilo de liderança do Steve Jobs, não que eu me ache parecido com ele de forma alguma, Sim, mas sim, eu sim. observo bastante, a forma como ele fala. Eu acho que ele tinha, né, uma clareza muito grande em expressar ideias, mas ao mesmo tempo sendo visionário, entendendo todo. Eu às vezes me pergunto o que que o Steve Jobs estaria falando hoje, na era da IA, sobre a empresa dele e sobre as outras e sobre o cenário. Acho que seria muito Sim, interessante sim. ouvir o ponto de vista dele sobre isso, porque ele era uma pessoa que enxergava à frente do tempo dele. Então, nesse sentido, em termos de empreendedorismo, eu gosto bastante do estilo dele, sabe? E é interessante você citá-lo, né? Porque o Steve Jobs, uma coisa que eu sempre admirei muito nele era a capacidade dele criar nas pessoas com quem ele falava a imagem exata da ideia que ele tinha. Ele tinha uma É, capacidade muito grande de falar algo de maneira marcante. Eu tive a é, oportunidade de ver muitos discursos dele, inclusive interno na Apple. Eu ficava impressionado. Nunca ele fazia um discurso sem estar muito bem preparado. Ele sempre tinha uma mensagem uhum, muito clara que ele queria transmitir para os seus funcionários e normalmente era a mensagem final ali que tinha que ficar gravada para sim, todos eles. Então, sim, é um excelente exemplo. com Agora, certeza. e com relação ao Performa Club, né? Eu coloquei aqui, mas eu não lembro. Você disse que tinha feito uma mudança, né? O Performa Club ele trabalha com uma ideia muito poderosa, né? Pegar um livro de negócios e transformá-lo em um checklist, decisão em prática. Isso quebra um padrão muito comum do mercado, em que muita gente consome conteúdo de negócios como entretenimento um pouco mais sofisticado. Por que existe, Uhum. em primeiro lugar, tanta distância entre o saber e o fazer? Por que você acha que tem essa questão? Eh, eu acho que existe uma distância grande entre o saber e o fazer, talvez porque o saber virou produto. Entendi, é verdade, hein? Verdade Sabe, isso. e nada contra o produto, nem contra o capitalismo, pelo contrário, mas tudo que vira produto acaba perdendo um pouco da sua finalidade, né. Uhum, Ninguém compra um livro de 20 páginas, por exemplo, uhum. É mas se verdade. você parar para ver, os principais conceitos de um livro estão sintetizados numas 20, 30 páginas. É verdade mesmo, é Só que um verdade. livro de 30 páginas ele é valioso em termos de conhecimento, mas ele não é um produto vendável, ele É precisa ter verdade. 200 páginas para ser. Então tudo que vira produto acaba ficando maior do que precisa para que ele seja viável economicamente, né. Uhum. Ninguém compra um curso de 20 minutos, compra um curso de 100 horas, mas um curso de 20 minutos geralmente é melhor que um curso de 100 horas. Só que as Verdade, pessoas verdade. elas estão muito preocupadas com imagem, né, elas fazem cursos. É engraçado que o empreendedor, às vezes, deixa de ser empregado, mas ele continua pensando como empregado. Porque o Uhum. empregado, ele às vezes, ele preza pela formação, porque aquilo é bom para o currículo dele, bom para a imagem, e não tem nenhum Verdade, verdade. problema nisso. É ótimo. Quem trabalha para os outros tem que ter um currículo impecável, tem que fazer Uhum. faculdade. Quanto melhor a faculdade, melhor a pós-graduação, Verdade. cursos. Só que o empreendedor não devia pensar nisso, porque ele não vai ser contratado por ninguém. Ele devia estudar por estudar. O estudo devia ser um fim, em si mesmo, sabe, para que ele Uhum. aprenda e um meio para que ele resolva problemas na empresa dele. Uhum. E às vezes eu sinto que as pessoas gostam mais de mostrar, né, quantos livros eu li esse ano, fazem É, postagens com a lista de livros é que elas verdade. leram, mas a grande pergunta é: o que que você absorveu na prática disso Uhum. tudo, né? Se você tivesse lido um livro e botado em prática, é melhor do que ler 30 só para Uhum. parecer intelectual, e às vezes tem um pouco disso no meio empresarial. E eu procuro, não apenas explicar para as pessoas que a função do executivo é ordenar
a empresa, quer dizer, ordenar os meios para os fins, é uma coisa meio óbvia, né? E Sim. para isso, você precisa ter o conhecimento que ajude você a fazer isso. Um conhecimento que seja apenas teórico, Uhum. não resolve. Agora, não ter conhecimento nenhum, só ter intuição, também não resolve, que é a Também não solução que a resolve. maioria das pessoas tenta. Primeiro, porque ela é instantânea, né? Você trabalhar por intuição é instantâneo, você não precisa fazer nada. Uhum. Mas o segundo problema que eu vejo é realmente isso que a gente conversou até nas perguntas anteriores. É um esforço enorme que é feito e o resultado nunca fica proporcional ao esforço, porque não está sendo utilizado o método, não há uma, vamos dizer assim, uma visão que oriunda de uma análise de mercado, de uma pesquisa um pouco mais estruturada, então isso acaba sendo um esforço perdido, né? Ou um gasto de energia muito grande. Com certeza. É uma coisa que acontece que o material do Performa Club aparece a ideia de que a jornada empreendedora não deveria ser solitária e que os grupos são formados sem concorrentes diretos, justamente Uhum. para permitir troca real entre empresários. A solidão do fundador é subestimada? Fábio, eu acho que é importante a gente Uhum. falar de maneira bem clara nesse momento aqui, até antes de responder essa pergunta sobre a solidão do fundador. O que é o Performa Club? Como que vocês funcionam? Tá bom. A gente é um grupo que surgiu de uma necessidade que não estava sendo atendida por outros grupos de empresários. Então a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Existem diversos grupos de empresários que são muito bons, por sinal. A gente, inclusive, frequenta alguns deles. A maioria deles é voltada para networking, o que é Sim. ótimo. Uhum. Mas o conteúdo não é o principal foco deles. A gente inverteu um pouco essa lógica, porque a gente entende que se você coloca os empreendedores numa sala, o networking acontece naturalmente, Uhum. mas o conteúdo não, o conteúdo tem que ser intencional. Uhum. Então a gente Uhum. é um clube de implantação, é Entendi. assim que a performance se denomina. O que a gente faz lá na prática? A gente estuda livros de negócios de forma Uhum. aprofundada, então você sempre vai sair de lá com um insight. Então a gente Uhum. foge do óbvio, foge da superfície, dá uma aprofundada. Nós temos 12 verticais de negócio que a gente estuda ao longo dos meses, que inclui marketing, vendas, operações, RH, desenvolvimento pessoal. Uhum. São 12 ao longo do ano. Quem vai às reuniões regulares estuda esses livros, tem checklists para poder implantar no seu negócio. Enquanto Uhum. isso, elas fazem networking também. Uhum. Uhum. E quem é associado do clube tem implantações feitas sobre esses assuntos. Então, ela não só, por exemplo, estuda comercial, como ela implanta um CRM, um processo de vendas, um playbook. Em Uhum. abril nós tivemos foi o mês do financeiro, então arquitetura financeira, a gente ajuda a Uhum. implantar software de gestão financeira, análises. Então Uhum. você sai de lá com tudo feito, não só o encontro com outros empresários, mas também com a execução dos Uhum. assuntos que estão sendo tratados. Fábio, você chega aí na empresa da pessoa também? É tudo online? Como é que funciona? A maioria das nossas reuniões são online, mas Uhum. dependendo do caso, eu também visito as empresas. As maiores costumam necessitar um pouquinho mais de um contato olho no olho, porque Sim, tem outros sim. funcionários, a gente precisa conversar mais. Então, de vez em quando acontece uma visita presencial, mas em Uhum. geral a gente faz as implantações Uhum. online. E a reunião do Performer Club é sempre ali naquele espaço ali perto da Paulista? Sim, É a gente ali? se reúne na Avenida Paulista, sempre durante a semana. O Uhum. nosso grupo costuma se reunir às quartas à tarde, para Sei, sei. ver se a gente evita um pouco do trânsito. Sim, uma vez por eh, mês, né? uma vez por mês. São 4 horinhas ali, das 2 às 6. Uhum. O que eu costumo dizer é que se o empreendedor falar para mim que ele não tem tempo para participar do clube, é porque ele não é o nosso público mesmo. Já Porque é ele um sintoma de problema, né, Fábio? Porque total, uma porque ele não está tarde lá para por mês. pensar na gente, ele está lá para pensar no negócio dele. Exatamente. Eu, assim, pessoal, eu participei já de 2 reuniões, eu fiquei bastante impressionado com o conteúdo, porque em geral eu vejo que e nada contra, tá, eu vejo que existe uma preocupação muito grande nos clubes de negócios, justamente com isso que o Fábio falou, network, conversa, o cafezinho, a beleza do espaço e tudo mais. Mas o foco do Fábio é impressionante em como ele transmite, conteúdo relevante para o empreendedor e para o executivo. Eu vi falar coisas ali que eu falei: "Poxa, normalmente quando eu falo dessas questões é em processo de coaching executivo, não em reuniões de negócio". Então, eu vou deixar um link aqui, Fábio, se você me permite, tanto Sim, claro. do seu site, mas também o seu LinkedIn, para as Uhum. pessoas entrarem em contato com você. A próxima reunião vai ser quando, Fábio? A próxima reunião vai ser dia 10 de junho. Aham.
A 10 gente de junho. costuma, desde junho, a gente costuma se reunir nas segundas quartas do mês, à tarde, exceto quando tem feriado, a gente muda a data, mas a gente tem uma agenda já fixa de encontros. Uhum. Entendi, beleza. Olha, eu recomendo vocês a participarem, realmente inclusive me surpreendeu quando eu fui lá, né, Fábio, que eu vi pessoas que vieram de Cotia, de Campinas, de outras cidades, falei: "Poxa, realmente a Sim. qualidade do conteúdo vale a pena o investimento, não só de tempo, mas ali de você realmente sair com um conteúdo que eu vi o do Canva, né, que você colocou, eu lembro, que foi a primeira vez que eu participei, e essa parte de finanças, que você falou algo que eu acho fundamental, a diferença entre você ter relatórios do passado e controle, né, da operação, né, da Sim. empresa. Uma coisa que a gente costuma dizer bastante no clube é que uma empresa pequena não é uma mini multinacional. Exato, E a exato. maioria dos conteúdos de negócio que são tratados lá fora, eles vêm de grandes autores, vêm de livros famosos, Verdade, verdade. vêm de empreendedores grandes ou de universidades renomadas. E aí é tudo feito para grandes empresas, eles pegam, Verdade. transformam numa miniatura e acham que vai funcionar numa PME, mas a PME é um bicho diferente, é um outro jogo totalmente oposto à da grande É empresa. verdade. A estratégia para você fazer uma PME crescer não é copiar a grande fazendo o que ela faz hoje, pelo contrário, geralmente é fazendo algo totalmente oposto. É verdade, é isso mesmo. Você fala em framework exclusivo para identificar causas dos problemas, definir planos de ação, o dono da tarefa, prazo e acompanhamento, ou seja, menos discurso, mais execução mensurável. Na Uhum. prática, por que executar bem é tão raro? Porque executar bem é emocionalmente desgastante. E Como plane emocionalmente? Emocionalmente Ah, sim, desgastante, sim, sim, é verdade. e planejar é confortável, eu não sei você, mas eu gosto mais de planejar do que de executar, porque quando eu É, estou planejando, eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando, de que eu é estou verdade. produzindo algo, eu viajo ali nas complexidades do que eu estou planejando, só que eu não estou fazendo nada na prática. É quando você está Uhum. criando um negócio, é muito gostoso você pensar no nome, você pensar no texto, na missão, visão, valores, ficar desenhando o produto, só que o que dói emocionalmente é tentar fazer a primeira ligação e receber um não de um cliente potencial e Sim, sim. perceber que a sua solução é só você quem gosta. Então a Uhum. execução não é só cansativa fisicamente, ela é emocionalmente desgastante. E aí eu Uhum. sinto que os empreendedores eles se perdem no planejamento, porque o planejamento, não estou dizendo que o planejamento não é É, importante, só que ele tem que durar um tempo curto e depois que sim. você planejou, você precisa ir para a rua e não voltar ali ficar planejando em loop. Então eu sinto que é uma questão mais emocional do que uma questão prática. A É, maioria dos empreendedores tem esse tipo de miopia. eu tenho para mim, sabe, Fábio, que o desejo de emoção é o que atrapalha muito, não só o executivo, o empreendedor, mas os profissionais em geral, porque as pessoas estão acostumadas a ver filmes, né, inclusive de negócios, né, aquelas séries que falam de negócio, e tudo é muito emocionante, cada dia assim acontece uma coisa espetacular. E a Sim. vida empreendedora da empresa, ela tem aquela monotonia produtiva, né? O ideal é quando eu viajo de avião, por exemplo, e eu pouso e tal, e alguém pergunta como é que foi a viagem, eu sempre falo monótona como tem que ser uma viagem de avião, quer dizer, você levanta, voa e pousa e não acontece nada, é mais ou menos por Aham. aí. E de Sim, certo modo, não é que você não se sinta bem de estar fazendo um bom trabalho, mas não tem todos aqueles lances emocionais que as pessoas imaginam a todo instante. Então, existem momentos que são vibrantes na área empresarial, mas aquilo assim é uma pitada, assim, é como se fosse o tempero na comida, mas a comida mesmo, ela não é toda hora que você vai sentir aquela grande emoção de estar sim. trabalhando. O normal é muito mais uma questão de serenidade e tudo mais, até para você poder performar bem, né? Então, eu entendo quando você fala Uhum. que o planejamento todo mundo gosta, porque realmente é mais emocionante planejar do que entregar, né? Sim, e a gente vê outras pessoas narrando as partes emocionantes, porque elas são exceção, não porque elas são regra. Só que como a gente só vê isso, a gente Sim, acha que a vida das pessoas é recheada de emoções, é. de dessa rotina maluca, e começa a achar que a nossa também deveria ser, quando na verdade 99% do tempo é entediante, só É exige entediante. disciplina, mas é isso que faz diferença no jogo. Certa vez eu estava imaginando, porque eu vejo, né, esses youtubers mostrando como é que foi o dia deles e tal, eu falei: "Olha, se eu fosse filmar o que eu faço durante o dia, seria a coisa mais monótona do planeta, porque se eu Sim. colocasse uma câmera aqui, é eu sentado na frente do computador, Uhum. conversando,
com um executivo, alguma coisa no sentido, Uhum. indo para uma reunião dentro de um carro, voltando. Então, assim, eu não estou fazendo, não é como um surfista, um tenista, ou alguém que trabalha com, sei lá, desfiles e tal, que tem algum movimento, né, alguma coisa É. acontecendo. No entanto, mentalmente, de fato, tem muita coisa bacana acontecendo, mas é um trabalho eminentemente mental, né? Mas é só divertido para quem está fazendo, né, não é Só é divertido para divertido os para quem está outros. fazendo. Quando É. a gente vê filmes de empreendedorismo, parece um filme de ação, ele é Parece. feito para ser emocionante, mas na prática aquilo ali são pequenos momentos de décadas de trabalho entediante, que foi o que gerou É. esse resultado. É verdade. Eu gosto muito daquele filme que se chama Margin Call, né, que fala sobre a Do mercado eles estão financeiro, no né. mercado financeiro, falando um pouquinho como se fosse a crise de 2008, né, que foi muito Sim. grave. E eu olho aquele filme e falo: "Engraçado, né, quem assiste esse filme, imagina que a vida num escritório é a coisa mais emocionante do planeta e tal. Olha, você tem muito estresse, mas não tem nada a ver com aquela emoção toda que tem o filme, que você fica grudado no filme 1 hora e meia quase ali, mas aquilo ali é o tal negócio, né, o filme sempre mostra aquilo que é o extraordinário, não o ordinário, né, e a nossa vida é de É isso momentos muito mesmo. mais ordinários do que extraordinários, por É óbvio a que seja. mesma coisa que você vê o Lobo de Wall Street e fica com Isso, vontade é. de virar operador da bolsa. Aquilo ali é um filme, é um produto, né. Obviamente a Exatamente. rotina de um operador de mercado financeiro não é emocionante como aparece naquele filme, aquilo ali é uma É isso peça mesmo. de ficção. É isso mesmo. E tem uma pergunta aqui que eu queria, fazer, que é um ponto muito forte no seu, profile, é a ideia de ajudar empresários a lidar com a complexidade inevitável e eliminar a complexidade desnecessária. Uhum. Como o executivo distingue uma complexidade que faz parte do crescimento daquela que é apenas desorganização disfarçada de sofisticação, Fábio? Tá, essa pergunta é boa, é muito boa. Eh, o que eu sempre digo para os empresários é que toda vez que a empresa cresce, Uhum. ela atrai complexidade junto com o dinheiro. Verdade. É uma boa e uma má notícia, né, o dinheiro entra, só que a complexidade também entra, porque a empresa cresce mais. Uhum. A gente tem até uma metodologia que resume tudo que existe numa empresa a 5 elementos, né. É como se a gente pegasse uma tabela periódica das empresas, sabe. Sim, Tudo numa empresa é uma dessas 5 coisas, ou são dados, ou são tarefas, ou são ferramentas, ou sim, são sim. pessoas, ou é dinheiro. Nada numa empresa deixa de ser uma dessas 5 coisas, e Uhum. nenhuma é 2. Então é dados, tarefas, ferramentas, pessoas ou dinheiro. Como é que a gente distingue se essa complexidade ela é inevitável ou se ela é uma complexidade desnecessária? Uhum. Eu uso um indicador que é muito simples, receita por pessoa. Ah, gosto muito desse indicador. É mesmo? Você usa ele? Sim, porque pensa no Bacana. seguinte, se a receita da empresa cresce, a maioria dos empreendedores usa a medida errada do sucesso, né. "Ah, você tem um escritório? Onde é seu escritório? É na Zona Leste ou é na Faria Lima? Uhum. Você tem um escritório ou não tem? Você tem quantos funcionários? Qual que é a sua receita?". Nenhum desses indicadores mede sucesso empresarial. É Só que verdade. quando você pega a receita e divide pelo número de pessoas que tem dentro, e você analisa o Sim. crescimento, a evolução desse indicador ao longo do tempo, aí você Uhum. percebe se a sua operação está eficiente ou não. Porque hoje você É. está faturando 100.000 e amanhã 10 milhões, isso não significa que você está melhor do que você estava antes. Agora, Uhum. se você está faturando 10.000 por pessoa e agora você fatura 15.000 por pessoa, independente do faturamento total, isso já é um indicativo que você ganhou eficiência. E eu Sem costumo dúvida. usar a receita por pessoa. Então isso responde a sua pergunta de se a complexidade é desnecessária ou não. É claro que uma empresa que fatura mais vai ser sempre mais complexa, mas se ela Uhum. consegue manter a receita por cabeça, é sinal de que Uhum. ela conseguiu resolver essa complexidade desnecessária e ela está só com a inevitável. E aí que mostra também se o empresário está usando a tecnologia apropriada para o negócio, porque a tecnologia que vai permitir ele crescer e manter ou aumentar esse faturamento, essa receita por Por funcionário, né, Fábio? funcionário, exatamente. E a Muito IA está aí para exatamente para resolver esse problema, aumentar a bom. receita por pessoa. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas, que é se existe algum sinal claro de que a empresa está ficando mais pesada sem estar ficando melhor, mas esse é o sinal ou tem mais algum? Eu acho que esse é o principal Esse é o sinal que eu principal, esse é uso. o principal. É. É. É.
É interessante, desde a época eu trabalhei na área de computação nas décadas de 80 e 90, desde aquela época eu vejo isso. E agora que eu já estou numa fase mais madura, assim, eu Sim. meço muito o quanto que eu realmente estou acumulando, né, assim, o quanto de Aham. dinheiro que é retido. Sim. Para mim, não apenas quanto que passa, ou mesmo o quanto que é por funcionário ou por pessoa, no caso, mas o Uhum. quanto que realmente está sendo utilizado, quanto que eu estou investindo, né, no final. Sim, Esse é um com ponto certeza. que aliás, né, Fábio, até é uma preocupação que eu tenho, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Os executivos e empresários, eles investem mal, ou seja, eles sabem ganhar dinheiro, mas eles não preservam muito bem o dinheiro que ganham. Eles entendem tudo no negócio, mas a hora que ganham dinheiro, às vezes assim, ou gasta demais, como eu conheço muitos executivos que têm um padrão de vida excessivo, até para mesmo tendo um valor alto de salário, ou então, realmente, assim, ele não consegue acumular, então ele não tem reservas, ou ele não tem investimentos, e não pensam, por exemplo, em renda passiva. Você vê isso também? Totalmente, É, né? totalmente. A gente primeiro resolve o problema da empresa faturar o suficiente e conseguir fazer com que o sócio retire lucros. Você Sim, estava lá no último evento que a gente sim, fez, sim, lembro. o lucro costuma ser visto como uma coisa ruim, uma coisa diabólica, né, Sim, sim, sim. em espanhol é ganância, e tem essa relação, né, com se você retira lucros, você é ganancioso, mas, Uhum. isso é totalmente mentira. Uma empresa existe para dar lucro, se ela não dá lucro, ela tem um problema muito sério, e ela tem que dar Uhum. lucro desde o dia zero. Se não for uma Sim, startup, sim. que, né, que ela precisa reinvestir, ela tem que dar Uhum. lucro desde o começo. Sim, Eh, sim. Só que tem empresários que nem sabem se a empresa dá lucro, ela usa a empresa como um instrumento para sugar e ter o padrão de vida que ela quis, mas esse padrão é Uhum. incompatível. Esse jogo não faz sentido, porque ela está tirando de um bolso para pôr no outro. Porque se Uhum. ela é dona da empresa e está tirando mais do que ela deveria, no final das contas ela vai precisar repor. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes. O empresário tem um padrão de vida maior, melhor do que ele deveria ter para o momento, e depois ele precisa aportar na própria empresa para ela Sim, sobreviver, e acaba a sim. conta não fechando. Eu já vi coisas bem absurdas nisso, viu, Fábio? Eu já vi situações em que a empresa tinha que fazer empréstimo para pagar a retirada de sócio. Eu falei assim, mas como assim? Mas É, você vê isso, você fala em empresas grandes, eu falo, pô, realmente é o fim vamos dizer assim, do capitalismo e do empreendedor verdadeiro, assim, que sabe sim, manter a empresa, se preocupa com a manutenção de empresa, mais com a manutenção de um estilo de vida, com né? certeza, isso acontece muito. O Performa Club se apresenta, ao mesmo tempo, como escola de negócios, grupo de apoio, alternativa à consultoria tradicional, e faz isso com uma linguagem muito direta, quase anti-lero-lero, verdade, isso eu acho você bem Uhum, anti-lero-lero mesmo. O que sim. há de errado no modelo tradicional de desenvolvimento empresarial, Fábio? Eu acho que o modelo atual de desenvolvimento empresarial, como eu falei, virou um produto, né, logo ele precisa ser mais espetaculoso do que ele costuma ser. Então você vê muito empreendedor de É verdade. palco, você vê muito evento grande, Uhum, com gelo seco, luz azul, música alta, nada contra, uhum. não estou questionando a qualidade das pessoas que estão lá por trás, mas são eventos projetados para fazer você sair de lá emocionado, É verdade, é verdade. né. E não tem nada de errado em sair emocionado, só que a emoção é um tipo de sentimento que passa rápido. Ela é intensa, mas ela Uhum, passa muito rápido. Então você uhum. vai, às vezes, num evento de 2, 3 dias, numa imersão, com centenas, milhares de empreendedores, tudo é projetado, a luz é projetada, o escuro é projetado, o som, É verdade, é verdade. tudo feito para você sair de lá falando: "Cara, agora vai, agora eu Uhum, vou vencer, eu removi esses bloqueios, minha mente mudou totalmente", e você sai de lá falando: "Agora ninguém me segura", e 2, 3 dias uhum. depois você está vivendo exatamente a vida que você vivia antes, porque É, isso não funciona. A é. gente tem essa estratégia anti-lero-lero, porque o lero-lero ele não causa. Você não vai nos eventos da Performa Club, e você não vai sair de lá emocionado em momento É. nenhum. Eu nunca vi nenhum É empreendedor verdade, chorando depois do é verdade. evento, eu nunca vi nenhum empreendedor dando pulinho, mas eles saem de lá provocados a aplicar o que eles acabaram de aprender nas empresas. Falam: Sim, "Olha, sim, sim. aprendemos arquitetura financeira, amanhã eu já vou conversar com o meu financeiro, porque ele precisa fazer isso imediatamente. É tão fácil de aplicar e é tão relevante que eu vou fazer". Ontem a gente falou sobre cultura corporativa, É mesmo, olha só. e o pessoal saiu de lá já com tarefas para implantar nas empresas, de tão importante que é esse assunto cultura.
Eu acabei de fazer dar uma aula no MBA da Unialfa, em Goiânia, sobre cultura organizacional, Hum. para líderes de alta performance. E qual livro vocês, usaram ontem, Fábio? A gente usou o livro do Horowitz, Você é o Sim, que você faz, e do Shen, que fala sobre sim, sim, tá. organização, Hum, cultura organizacional. A gente pegou esses sim. 2 livros e juntou, que um é mais teórico, outro é prático, mas no final das contas eles se complementam muito bem. É, e eu acho, Fábio, que isso que você fala é extremamente relevante. Ao longo do tempo, eu percebi muito isso, que há muitos eventos para empresários, para executivos, que realmente, devido hoje a toda essa técnica que existe, não só de programação neurolinguística, mas outras técnicas de engenharia social, eh, Uhum, de jeitos de falar, de retórica, oratória, realmente existe uma preocupação muito grande em se conquistar vamos dizer assim, o participante para que ele possa ir até lá e ver um monte de gente, e, uhum, no entanto, gera-se muito mais emoção do que um conhecimento efetivo, que a pessoa pode pegar aquilo e aplicar. E o que eu realmente me incomoda, e assim como você, eu não vejo, não é uma crítica, mas eu entendo que é algo que a gente tem que pensar. Não uhum, adianta muito você ir num evento, você sentir no decorrer do evento que você pode tudo, e quando você volta para casa, nada daquilo aham, ali se aplica. Não, você fala, pô, mas isso ali funcionava, né? No palco sim, funcionava, mas aqui aham, não funciona mais. Aliás, uma vez eu participei por muita insistência, inclusive, de duas amigas de um evento que era, não vou mencionar o nome, era um palestrante que queria ensinar os outros a serem palestrantes, né? Mas é uhum, porque ele foi muito honesto, que ele falou que, olha, a palestra está no mercado de showbiz, ele não está no mercado educacional. Então uhum, você vai lá realmente, você vai ver, da mesma forma que você vai assistir um show, sei lá, da Shakira, você vai lá assistir um palestrante. Você vai isso, ficar emocionado, vai ficar contente. Muitos uhum, palestrantes são ídolos de muitas pessoas, o que eu considero, inclusive, bastante errado. Mas, assim, na prática mesmo, é muito mais uma emoção que tem ali. Quando você vai para o lado educacional mesmo, você fala, olha, eu vou te preparar para você uhum, ser um executivo melhor, um empreendedor melhor, aí sim você vai ter resultados efetivos. Acaba que é. esses eventos dão resultado para quem está dando o evento, não para quem está participando. É, bem mais para quem está dando o evento, porque ele é projetado para ser uma experiência. Uma Mas experiência, ele exatamente. mas ele não gera transformação na maioria dos casos. E a E, gente opera de um jeito totalmente diferente. eu acho curioso, né, que eu fico, às vezes, conversando com as pessoas. Você acha que, por exemplo, vai surgir um Bill Gates ou um Elon Musk, ele participou de um evento desse para fazer o que eles fazem? Fala, olha, não é por aí, pessoal. Você Muito tem de que ter um. Provavelmente o próximo Bill Gates e Elon Musk tá trancado no escritório, É, fazendo uma coisa chata, como a gente acabou de falar, exatamente. ao invés de participar desses eventos. Nada contra, eventualmente É, você pode participar de alguns deles, mas sim, eu sim, vejo empresário que toda semana ele está numa imersão diferente é para verdade. se sentir bem, aquilo é a dopamina dele, sabe, e ele tá É, ali é. Não, viciado em emoção. e a pessoa sente que está participando de um grupo de pessoas de sucesso, aquela coisa toda, né. Eu conheci um empresário da área de agronegócios que ele queria se virar celebridade, gastou rios de dinheiro, Uhum, com isso e, na verdade, aquilo só atrapalhou o negócio dele, porque ele percebeu que ele podia até ser grande ali na região dele, mas como em toda a área, sempre tem alguém maior que você. uhum, E ali ele ficava frustrado de uma maneira, pelo fato de usar parâmetros totalmente inadequados de comparação, como acontece com muita gente, né, a pessoa sempre sim. acha que tá mal, porque se compara com pessoas que estão melhor que ele. Então é evidente que se você for se comparar dessa forma, você nunca vai ter um realismo na sua na sua posição. E o mundo é um mundo de diferenças, quer dizer, cada um tem ali o Uhum. seu. Se todos os tijolos quisessem ocupar a mesma posição, não tinha parede, não tem como você fazer Aham, isso. Então, com a gente certeza. precisa ter um pouco mais de realidade, né? Aham. Você acha que as empresas estão cansadas de teoria, de PowerPoint, de conselho genérico? Você acha que isso se aplica ao que a gente está falando aqui? Existe um cansaço ou ainda tem muito espaço para isso? Eu acho que ainda tem espaço para isso, infelizmente, Aham, mas quando uma pessoa fica muito tempo consumindo e percebe que não faz diferença nenhuma, ela procura uma abordagem diferente. Então a uhum. gente vê lá no clube um monte de gente que também já frequentou esses ambientes e não gerou Uhum. transformação, porque não foi um Sim. ambiente que gerou execução, não deu um mapa do que ela tem que executar, não falou com Ah, sim, sim, profundidade de sim. assuntos de negócios. Tem muita consultoria que é especializada em vender PowerPoint, em vender PDF, É apresentação, verdade. e aí você põe na gaveta e não faz nada. Uhum. Porque vender complexidade é mais vantajoso do que vender simplicidade. É verdade, você tem Porque razão. se eu, vendo complexidade, eu consigo cobrar mais caro, né, o escopo Uhum. aumenta. Mas nas PMEs isso não gera transformação.
Não, não Às gera. vezes, consultoria para PME não dá dinheiro, porque às vezes a solução é tão simples que você não consegue cobrar caro. Se você cobra caro, você deixa de ser uma boa consultoria. Então tem esse dilema também. Realmente o bolso do pequeno e médio empreendedor, ele não é do tamanho de uma grande empresa, por óbvio que seja isso, né, você precisa saber Uhum. ajudar no vamos dizer assim, no custo certo. Sim, Você usa uma palavra muito forte na sua missão, que é liberdade. Diz que todo uhum, empreendedor merece ser livre. Na sua sim. visão, o que é liberdade para um fundador? A gente fala muito de um conceito que se chama lifestyle business, Uhum. que é uma empresa criada para sustentar o seu estilo de vida. E Sim, quando eu sim, falo nisso, as verdade. pessoas pensam: "Nossa, você está prometendo que eu vou ficar na praia, tomando água de coco enquanto eu ganho dinheiro". Nada disso. O que eu estou Uhum, dizendo é, você primeiro precisa pensar: "Que vida eu quero para mim", e depois: "Que empresa eu quero para minha vida". E quando eu uhum. falo isso, as pessoas arregalam o olho, porque elas nunca fizeram esse questionamento. Quando uma É pessoa abre verdade, uma empresa, ela não pergunta que vida ela quer para ela, ela é pergunta que verdade. empresa ela quer para a vida dela. Mas às vezes existe um conflito entre a empresa que você quer para sua vida e a vida que você quer para você, porque você não Uhum, consegue mais ter tempo para passar com os filhos, você perde sua saúde, você não consegue mais ficar com a família, sua rotina muda totalmente. Esse questionamento deveria vir antes, porque existem uhum. vários tipos de empresas. Se você está abrindo uma startup, obviamente o seu ritmo de trabalho vai ser insano e você está disposto a fazer qualquer tipo de negócio nesse sentido, para Sim, sim, sim. poder conseguir o objetivo lá no final, e não tem nenhum problema com isso, desde que a Uhum, pessoa entenda o jogo que ela está jogando. Se você é uhum, dono ou executivo de uma multinacional, não é disso que eu estou falando, mas se você é dono de uma pequena e média empresa, provavelmente você tem um lifestyle business. Então você tem uhum. que criar uma empresa que ela tenha a sua personalidade, que ela tenha o É isso seu mesmo. ritmo de vida, que ela respeite a sua agenda pessoal, e aí disso que a gente fala bastante do lifestyle business, que é um outro jogo Uhum, totalmente diferente. Então a uhum, gente fala muito do executor que é frustrado se transformando num executivo realizado. uhum, Independente de, a gente não promete que a sua empresa vai ficar grande, talvez ela saia de pequena para média, mas isso já é uma uhum, grande conquista. Mesmo uma uhum. empresa que dá errado, muitas vezes ela é melhor do que um emprego, né, eu É costumo verdade, dizer isso. verdade. Muita gente não tem essa noção, né, Fábio, que não é tão Sim. difícil assim você ter um faturamento que te dá um recurso, bacana e que você trabalharia muito dentro de uma empresa para ter esse mesmo valor como salário. As É pessoas uma não têm a conta simples, às vezes a pessoa fala: "O salário dos meus sonhos é R$ 30.000 por mês, porque eu ganho uhum. 10.000 como CLT". Se você Sim. projeta uma empresa para faturar 300.000 por mês e ela dá errado, ela só Uhum. fatura 70, você já Uhum. consegue ter muito mais do que isso, eh, Sim, não deu certo, mas é melhor do que um emprego, é na verdade. média, né. Isso que você fala é interessante. O exemplo que eu dou, para as pessoas é sempre imaginar qual é o dia dela, né. Quando você fala da rotina, né, eu falo: "Você acorda e faz o quê no seu dia?" Porque Uhum, eu percebo que as pessoas não têm noção disso e eu uso o exemplo do tenista, né. Eu digo para as pessoas o seguinte: "Olha, se você gosta de jogar tênis, não vai inventar de ser um tenista profissional, vai para o clube, porque no clube você chega, põe lá a carteirinha na quadra e sai jogando. O tenista uhum, profissional vai ter que treinar, fazer massagem, falar com o médico, tem que ficar treinando pra caramba, aí vai para o uhum. hotel, dar entrevista e tal, e o jogo de tênis mesmo, se você olhar percentualmente Sim. no ano, é pequenininho. Aham. Então, você tem que ter essa noção. E realmente, para o empreendedor pequeno, médio, a liberdade é o grande, vamos dizer assim, barato do negócio, porque para você ter uma empresa pequena e que você ainda por cima é escravo daquela empresa, aí não vale a pena. Mas quando você consegue realmente montar uma empresa em que você cria uma agenda que é como você quer, aí sim você percebe que tem um negócio, ainda que pequeno, vale muito a pena, claro, para quem consegue lidar com isso, né? Porque existe uma Uhum. solidão empresarial grande também para o pequeno e médio empreendedor, que se você não tem, vamos dizer assim, um perfil psicológico para lidar com isso, é melhor você ser um executivo ou procurar ter um negócio maior, porque aí você tem bastante gente à sua volta, pode conversar com um monte de gente, então é mais ou menos por aí. É, eu costumava recomendar para quase todo mundo que eu encontrava no caminho para virar empreendedor. A minha esposa falou: "Cuidado, não fica fazendo isso, porque nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor". É Então verdade, eu é não verdade. falo mais isso. Tem gente muito boa no mercado de trabalho como CLT e gente muito boa empreendendo, e cada um tem Sim, seu perfil e tá tudo certo. Só que o empreendedorismo, como você falou, tem prós e contras. Um dos exato. contras é a vida solitária.
Por isso que a gente reúne os empreendedores no clube também, porque empreendedorismo é solitário. E quando você chega lá, você encontra outros empreendedores que alguns faturam mais que você, outros faturam menos. Alguns Uhum, têm dezenas, centenas de funcionários, outros são solo. Alguns uhum, cometeram erro, outros não. Alguns são jovens, outros são mais velhos. E essa mistura num grupo em que todo mundo pode falar, contar erros e acertos, enriquece o aprendizado de todo mundo. Você ganha ali mais outros 30, 40 conselheiros da sua empresa. Você pode se abrir para eles e vice-versa. E essa uhum, mistura costuma ser bem enriquecedora. Eu costumo dizer, empresário tem que andar com o empresário também. uhum. Você anda com os seus subordinados na empresa, você ensina essas pessoas, você às vezes anda com mentores que estão acima de você, mais experientes, mas você Uhum. negligencia essa parte de andar com seus pares. E É o verdade. clube resolve esse tipo de problema também. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, diferentes níveis de experiência dos Aham, empreendedores que estavam lá, empreendedores mais jovens, que têm um pouco mais de maturidade, e essa troca realmente é muito importante para o desenvolvimento de cada um deles, quer seja a pessoa com menos experiência para ouvir, né, o que as pessoas mais maduras têm para dizer, mas também as pessoas mais maduras ver o que as pessoas mais novas, como que elas estão pensando, o que elas estão fazendo de diferente, né? Isso eu acho que sim, é muito enriquecedor, não tem dúvida. com certeza. Mas você tem uma visão assim, não sei se uma pesquisa falando de por que tanta empresa cresce, mas o dono continua preso? Olha, eu acho que eu tenho mais pela experiência, sabe. Eh, Quando o empreendedor está começando, eh, ele é vítima do sistema, ele sofre, ele trabalha, ele se mata, não tem problema nenhum. O problema é que quando as coisas começam a ficar mais complexas, ele não consegue sair daquela areia movediça. Entendi. Principalmente porque ele sempre acaba tentando fazer só o que é confortável para ele, que é trabalhar Uhum, na operação. uhum, O ex-cozinheiro de restaurante que vira dono de restaurante, ele se tranca na cozinha para cozinhar, porque é isso que ele sabe fazer, é isso que ele mais gosta, e ele acaba negligenciando as outras áreas, porque elas são emocionalmente verdade. desgastantes. E é nisso que eu sinto que eles ficam aprisionados no próprio Uhum. negócio, e acabam numa situação pior do que quando eles eram empregados. Às vezes até Inclusive ganhando menos do que quando eles eram empregados. inclusive, às vezes eu vejo tanto executivos quanto empreendedores não sabendo explicar o estresse, né, porque as coisas estão indo bem, está vendendo, mas só que ele está numa roda viva, então, ele ao mesmo tempo que ele está contente, que está entrando dinheiro, ele está exausto, ele realmente ele trabalha demais e sempre Sim. nessa questão de se envolver em tudo, o que acaba às vezes até amarrando o crescimento, às vezes não, acaba amarrando o crescimento da empresa, porque tudo entra passa por esse funil que é a decisão do próprio empreendedor ou então a ação dele direta em alguma operação. Em algumas empresas o empreendedor é o gargalo, né, eles às vezes me Exato, é contratam para verdade. descobrir qual é o gargalo, e em algumas situações a notícia ruim é: eu descobri qual é o gargalo e o gargalo é você. Se você sair, a empresa melhora. Não é porque você é ruim, é porque você é bom. Porque se você é Uhum. muito ruim, você vira gargalo, se você é muito bom, você também vira gargalo. Exato, Concorda? exato, exato. Tem as 2 situações. Quem é muito bom também acaba atraindo atenção, todo mundo depende dele para fazer as coisas. Você se sente bem porque, todo mundo precisa de você, você se sente útil, Uhum. mas você é o gargalo e quanto mais você vende, mais você se desgasta. Tem Uhum. empresários até que lamentam quando eles fecham um contrato grande, porque eles sabem que são eles que vão ter que entregar. Está E no entregando, é final e no verdade. final isso é verdade. E é interessante quando você fala que você tem como, líder de referência o Steve Jobs, que ele falava isso, ele falava assim: "Olha, você vai contratar uma pessoa que é melhor do que você em uma determinada área de atuação, para ela dizer para você o que é para fazer, não para você fazer ou dizer para ela o que é para fazer". Então, Sim. responde exatamente essa questão. Muitos Aham. empresários, eles acabam fazendo tudo e pior, né, são críticos de tudo também, nunca está bom o que os outros fazem. Então ele não desenvolve a pessoa, ele acaba, eh contratando pessoas que necessariamente vão ser resignadas, porque uma pessoa que só critica, mas não desenvolve, ela não vai ter nunca pessoas de boa qualidade Uhum. na equipe. Sim. Sim, é um É, problema emocional, né, é um primeiramente. problema psicológico, né? Aham, com Sem dúvida, certeza. é um problema realmente difícil de lidar. Uhum. E Fábio, você já criou uma plataforma que transformava livros de negócios em vídeos curtos, e agora lidera o clube que faz leitura aplicada com discussões orientadas
e com discussão, perdão, orientada e implementação prática. O que isso revela sobre a forma como executivos e empreendedores aprendem hoje? Quando eu criei essa plataforma em 2015, se não me engano, Pipe Learn, eu fazia isso porque eu sempre gostei muito de ler livros de negócios e eu já tinha o hábito de resumir os livros, para não precisar ficar voltando, né, eu fazia os resumos para poder Verdade, verdade. consultar depois. Aí eu pensei, já que eu já faço resumo, por que não gravar um vídeo explicando a aula e colocar no YouTube? Foi isso que eu fiz, eu gravava uns vídeos, a qualidade técnica dos vídeos não era boa, o áudio era ruim, o vídeo era ruim, mas o conteúdo era muito bom. Isso atraiu algumas grandes marcas que contratavam a gente para fazer os treinamentos deles. Então a gente melhorou a qualidade do vídeo, o conteúdo já era Sim. muito bom e a gente conseguiu entrar no mercado aí atendendo grandes marcas para fazer isso. Mas o que eu percebo com relação ao livro é que o livro, na minha opinião, é o produto com melhor relação custo-benefício do mundo, assim. Porque se você para Disparado, disparado. disparado, se você pega um livro que é R$ 50 Uhum. e ele tem ali todo o conteúdo condensado de um grande pensador, Sim, sim. se você for comprar um curso daquele mesmo conteúdo, o curso é 3, 5 mil Sim. reais, ou pode jogar mais para cima ainda. Só que o livro tem o mesmo conteúdo, custa R$ 50. É um É verdade, absurdo. verdade. E o livro te permite ser mentorado pelo autor do livro. Em que situação que o Steve Jobs faleceu, mas o Bill Gates, Elon Musk iam aceitar ser o meu mentor? Uhum, Isso não uhum, existe. Mas se eu leio o livro deles, eu tenho a oportunidade de sugar os principais uhum. pensamentos que eles têm sobre negócios. E isso não tem comparação na humanidade. Então eu acho E que eu o acho muito livro é muito bom interessante. por isso. E o que você está falando, Fábio, está tão correto que certa vez eu estava dando uma palestra, justamente. As pessoas sempre. Hoje se fala muito sobre inteligência artificial, mas na época eu estava falando sobre o uso de tecnologia robotizada, Aham. drones e tudo mais. E uma executiva estava perguntando o que, que eu achava que deveria ser ensinado para as crianças, o que elas deveriam aprender para a escola. E assim, eu estou copiando o que um filósofo já falava, dizia, olha, o que você tem que ensinar mesmo as pessoas é a ler. Porque se a Aham. pessoa aprender a ler bem e tiver o gosto pela leitura, ela vai poder aprender qualquer coisa, porque está tudo Sim. nos livros. Eu acho incrível as Aham. pessoas imaginarem que o conhecimento maior está na internet. Eu tenho que explicar para elas, olha, não está na internet, porque a Uhum. maioria dos livros não foi digitalizado. Então, com Uhum. certeza, não está na internet. E, para ser bem franco, não está nem nos livros também, está nas pessoas. Quer dizer, você, a gente não tem uma quantidade de livros Sim. escritos que explica todo o nosso conhecimento. Então, Não. você tem, vamos dizer assim, as pessoas primeiro, depois os livros, depois a internet. E todo Uhum. mundo tem uma visão de que a internet é um lugar cheio de conhecimento e tudo. Eu falo, olha, aliás, o conhecimento relevante mesmo não está lá, porque Uhum. os livros não estão, o conteúdo deles não estão digitalizados, você não tem acesso, você precisa ler o livro realmente, refletir e tudo mais para poder aprender. Então, eu concordo Sim. totalmente com Aham. o que você está dizendo. A pessoa precisa Sim. aprender a ler e ler bem, e é uma forma barata de você aprender. Mas você Muito acha que barato. estamos saindo, então, de um modelo passivo de consumo de conhecimento para um modelo mais interativo, aplicado e comunitário, Fábio? Eu acho que as formas de se aprender estão evoluindo, mas Sim. o ser humano acaba sempre cometendo os mesmos erros, né, ele acha que basta ele estar lá, e absorver e se sentir bem, que as coisas É, estão resolvidas, foi um pouco do que a gente bem lembrado. falou, né. É. De que adianta você ler um livro e ficar emocionado com o que você está lendo, e você não anotar o passo a passo para aplicar depois na sua vida. Sim, sim, sim. Os livros de não ficção, eles são um pouco diferentes, né, dos livros de ficção. Uma Uhum, coisa é você ler um romance, que é uhum, muito interessante fazer, muito enriquecedor, outra coisa é você ler um livro de não ficção, porque o livro de uhum, não ficção, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Se uhum. você, lê o livro do Bill Gates, você está lendo para entender como ele pensa, para poder provavelmente aplicar no seu negócio, ou na Ah, sua tá, vida, correto, é. porque você admira aquela pessoa e o jeito como ele criou o negócio dele. Sim, sim, sim. Então, de que adianta você ler, se emocionar, entrar na história como se fosse um romance, mas não fazer nada com aquilo que você leu. Então acho que eu Sim, sinto que o grande gargalo hoje não é falta de conteúdo, pelo contrário, não é falta de fontes. Hoje em dia a gente tem uhum, internet, tem o YouTube, tem vídeos, tem podcasts, tem os livros, tem e-book, tem todos os formatos possíveis, mas as pessoas
acham que só de sentar na frente deles, desse tipo de conteúdo, Uhum. elas vão ter transformação, e é só o começo, né, da história. Uhum. Você lê e agora, o que que você faz? Por isso que eu resumia todos os livros que eu lia, porque eu sabia Uhum. que eu ia ter que consultar depois. Aí você resume, aí você joga no seu gerenciador de tarefas, cria Uhum. planos. Senão, não adianta você ler 30 livros por ano de não ficção para parecer intelectual, e É. nada muda na sua vida, né. É verdade. Bom, mas pior do que isso, Fábio, que eu vejo, isso eu acho, lamentável, cheguei até a fazer uma pesquisa de Uhum, observar quando você entra em sites de universidades, não só no Brasil, mas mesmo ao redor do mundo, como você vai encontrar a frase aqui, você ensina o aluno a ter um pensamento crítico, uma visão crítica, uhum, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que quando eu estava você vê, na Escola Técnica Federal de São Paulo, uma boa escola à uhum, época, quando eu me formei em eletrônica, então você tinha lá o professor de literatura, então você tinha lá o maldito livro didático, né, que tinha lá uhum, 2 parágrafos atribuído a Machado de Assis, então você uhum, sentava em grupo, e o professor falava assim: "Leiam esses 2 parágrafos", aí você lia os 2 parágrafos, e aí ele falava assim: "Agora em grupo, discuta sobre sobre Machado de Assis, vamos ter uma visão sim. crítica sobre Machado de Aham, Assis", e a gente aham. saía conversando. E isso acabou, né, essa ideia de visão crítica sem conhecimento, Uhum, acabou indo para as empresas também. Eu vejo que ali o pessoal adora dialogar como se a conversa em si criasse conhecimento, e é isso que eu procuro explicar para as pessoas. A conversa em uhum, si, ela não cria conhecimento, você precisa ter uma base do que você está falando, porque, o que acaba acontecendo é que a visão crítica está para o pensamento crítico está para o conhecimento, mais ou menos como o suco gástrico está para a digestão. Se uhum. você comer bastante, se alimentar bem, um pouquinho de suco gástrico faz a digestão e você vai se sentir bem. Agora, se você Sim. comer pouco e tiver muito suco gástrico, né, muita visão Uhum. crítica, você vai começar a ter dor de estômago e depois como é que fala? Uma gastrite, vai acabar com úlcera. Eu acho que muita gente Sim. hoje está com úlcera de tanta visão crítica e pouco conhecimento. Eu lembro que É. me convidaram para um grupo de WhatsApp, eu não gosto nem um pouco desses grupos, porque acaba virando uma televisão, porque tem aqueles que têm mais tempo e mais ênfase para falar, perdão. E eu pensei que eu tivesse em um grupo assim um pouco mais tradicional e tudo mais, né? E eles foram falar sobre um determinado tema, e eu peguei e falei assim: olha, inclusive, eu recomendo que vocês vejam a obra aqui do Eric Voegelin, porque ele fala sobre isso, isso, isso. Na obra ali, ele faz uma crítica a um determinado grupo de pessoas, e uma pessoa ali fazia parte desse grupo. Nossa, mas aí o Tá. cara começou a criticar e dizer: Aham. não, eu quis conversar com ele de igual para igual, ele estava disposto e tal. Eu falei: poxa, olha só o absurdo. Eu estou É. dizendo de um autor que dedicou a vida para estudar um determinado tema e a pessoa está brava comigo porque eu citei o autor que conhece aquele tema e pior, ela quer conversar comigo sobre o tema. Eu falei: Aham. não é assim que você conversa Sim. falando: "Olha, esse aqui é a literatura, esse é o tema do que eu estou falando e tal", e não ficar numa discussão que, na minha opinião, nunca vai gerar conhecimento, porque não é possível. Imagina se, eu e você começarmos a falar aqui sobre, como fazer uma cirurgia neurológica no cérebro de alguém, Aham. se isso vai capacitar você e a mim a sermos, cirurgiões. Não vai acontecer, Sim. entende? É Mas as pura pessoas perda de acham tempo, né. pura perda de tempo, mas as pessoas Aham. adoram, elas acham que vão fazer, como é que é o Word Café, né, o pessoal adora Aham. isso nas empresas, vão colocar todo Sim. mundo em mesas, discutindo e tal, porque Aham. vamos aprender. Eu falo: "Olha, não vai aprender, não vai, a menos que seja algo que é pertinente", por exemplo, pegar uma orientação de alguém mais experiente, alguém que já Uhum. leu o livro e vai dizer o que está ali, explicar um conteúdo, isso pode ser, mas Sim. imaginar que você conversando vai criar conhecimento, realmente é uma ingenuidade muito Não, grande. não. Eu acho que a internet deu voz para uma multidão de pessoas que não tem absolutamente nada de útil para dizer. A verdade é Não essa, tem, não. sabe. Contanto Não não que tem elas não que tenham não que elas não tenham o direito pode de falar. dizer, todo mundo tem o direito de dizer, mas ela deu voz para pessoas que simplesmente não têm nada para falar, mas elas falam mesmo assim. E aí, É a internet verdade. virou uma terra de ninguém, onde todo mundo fica debatendo, eh, por É exemplo, verdade. direita versus esquerda, e não tem nenhum É problema em ter verdade. uma posição ou outra, mas você percebe que os 2 lados não fazem a menor ideia do que é direita e do que é esquerda. Eles É. debatem puramente por emoção, mas ninguém tem base teórica, porque eles amam o X ou Y, Uhum. seguem pessoas, mas eles não seguem ideias, né. Então é É uma verdade, é tremenda de uma verdade. perda de tempo.
É verdade, é verdade. Bom, eu vou aproveitar até isso que você está falando, a gente já está indo para o final aqui do nosso podcast para convidar o nosso público a participar da conversa controversa. Daqui a pouco vou fechar o sinal aqui e nós vamos conversar sobre os temas mais polêmicos, onde nós temos ideias que a gente não quer deixar aberto na plataforma. Então fica o meu convite, aqui embaixo tem um link para você se inscrever e assistir a conversa controversa deste episódio e dos 157 episódios anteriores. Fábio, uma questão que acaba acontecendo. Você acha que o futuro da formação executiva será menos diploma e mais ambiente de decisão? Deveria ser, eu não sei se vai ser, mas deveria. Deveria, Eh, verdade. Como a gente falou um tempinho atrás, o diploma é muito importante para quem é contratado por outras pessoas, né. Então, Uhum. se você, tem uma Verdade. carreira no mercado de trabalho como CLT, e tem ótimas pessoas fazendo isso, o diploma é importante. Hoje em dia é Uhum. importante, não sei se vai ser no futuro, mas hoje em dia ainda é. Então quanto mais diplomas você tiver, quanto mais relevante forem as escolas que você estudou, maior o impacto. Mas para o empreendedor ele já deveria não ter mais esse tipo de apego, né, porque o empreendedor ele nenhum cliente me pergunta onde eu estudei. Mesmo eu Uhum. tendo estudado nos Estados É, Unidos, eles verdade, não verdade. Ninguém eles não pergunta isso. perguntam para mim, eles não Uhum. olham o meu currículo. Eles olham quantas empresas eu ajudei, eles vão Uhum. nos meus eventos, existem outras formas de validar se eu sou bom ou ruim. Então para um empresário, isso é menos relevante, o conhecimento se torna um fim, né, e um meio para você conseguir outras coisas também, um instrumento, né, para poder obter as coisas. Então, o empreendedor ele poderia aprender mesmo sem diploma. Mas É muitos verdade. acabam, por exemplo, às vezes, né, eles já estão atolados, eles já não têm tempo, Uhum. eles já estão mergulhados na complexidade e estão sem dinheiro e gastam R$ 100.000 no MBA que eles vão ter que fazer à noite. E não É me verdade, parece é um verdade. movimento mais estratégico, porque se a pessoa está Uhum. já sem dinheiro e já sem tempo, talvez ela precise fazer outra coisa para sair dessa armadilha e não o MBA, porque no MBA ele vai passar 2, 3 anos ali aprendendo a ciência da gestão de grandes empresas que ele nem vai conseguir aplicar no negócio dele. Então eu É vejo isso verdade. acontecendo muito hoje em dia também. É. E sabe que com o tempo eu descobri que, os conhecimentos mais relevantes estão fora do meio acadêmico. Eu Aham, quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu fui na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e realmente uhum, peguei um professor muito bacana que estava me avaliando, eu falei que eu queria fazer mestrado, e ele perguntou para mim se eu queria ser professor. Eu falei: "Não, é que eu achei que é o caminho natural, você, fez formação, mestrado, doutorado". Ele falou: "Não, você pode fazer o lato sensu". E aí eu fiz um curso do SEAG na GV, um excelente curso, aliás, de marketing industrial à época, não sei se ainda existe, mas aquilo ali me chamou a atenção de que realmente ao longo do tempo eu comecei a perceber que muito conhecimento relevante estava fora da universidade, não estava dentro. E aí, não só descobri esses livros que você mesmo mencionou, né, quer dizer, livros que realmente são muito bons, até por questões, às vezes, das ideias que hoje comandam as universidades, aquele livro é meio proibido de você sim, estudar numa universidade, porque ele vai aham, contra as forças que dirigem os meios acadêmicos. E aí você sim, acaba descobrindo uma amplitude, perdão, de perspectivas que você não encontra em nenhum outro lugar dentro do meio acadêmico. Então, acho que isso que a gente tem que realmente buscar para fazer diferença para os nossos negócios, para as nossas carreiras e vidas, sem sombra de dúvida. Indo com já para o certeza. final aqui, Fábio, se você tivesse que descrever o perfil do empreendedor que vai prosperar nos próximos 10 anos, que competências não podem faltar? Eu acho que o empreendedor que vai prosperar nos próximos anos, ele precisa saber filtrar o que é útil e o que não é. Eu acho que esse Uhum, trabalho de curadoria, às vezes, é mais importante do que o trabalho de absorção de conhecimento. Como a gente vive numa sociedade onde o conhecimento ele se tornou praticamente commodity, gratuito, você encontra qualquer uhum, conteúdo de graça hoje na internet, uhum, você pode perguntar para uma IA, isso não é mais o diferencial é saber filtrar o que é bom e o que é ruim, e que horas você tem que parar de verdade. aprender e começar a executar. Porque a Uhum, tentação de estudar para sempre é grande, porque também é é verdade. emocionalmente confortável, você não está Uhum, botando nada em prática. Mas o empreendedor tem que saber: "Olha, eu vou estudar isso aqui, porque isso é importante, e eu vou parar agora e praticar, e depois eu volto para mais um ciclo de estudo, para poder ir uhum, aprendendo. Senão eu não consigo colocar nada em prática". É muito mais verdade. fácil ficar estudando como vender do que ligar para um cliente. Embora os 2 sejam importantes, eu preciso fazer o estudo por um tempo curto e fazer Uhum, logo uma ligação, porque a ligação também vai me trazer um aprendizado para o próximo ciclo. E eu é sinto que o verdade. empreendedor do futuro é uma pessoa que tem
esse jogo de cintura e essa visão prática, porque numa era de tanto conhecimento, a tentação de ficar estudando para sempre é gigantesca, né? É muito grande. Eu estou estudando filosofia, realmente você acaba sendo envolvido em um oceano de conhecimento que você, enquanto você não se acalma e fala, bom, eu vou ter um ritmo aqui de estudo, mas provavelmente eu vou morrer e não vou conseguir estudar tudo. Então aí você Sim. consegue realmente estudar dentro de uma rotina que faz sentido para a sua vida e que, embora você sempre fica com essa impressão de que tem mais coisas e isso nunca vai sair da sua cabeça para você, tem mais coisa para você aprender, mas você Uhum. sabe, bom, mas essa é a vida, né? A gente não vai conseguir aprender tudo. Sim. E o que você acha que vai separar os fundadores que vão escalar com consistência daqueles que continuarão apenas ocupados, cansados e reativos? Ah, eu acho que os reativos são os que não conseguem parar para pensar na situação deles. Uhum, Eu vejo muito isso no clube. Todo mundo que chega lá está cansado, está sobrecarregado, está verdade. mergulhado no operacional. Mas os que conseguem sair desse lamaçal são pessoas que param o que estão fazendo para pensar. E parar é a Uhum. coisa mais contra-intuitiva que existe quando você está passando por uma situação Nossa, difícil. é Porque exatamente isso, você Fábio. fala: "Meu, eu tenho que trabalhar mais, eu não tenho tempo para Uhum, refletir. Eu não estou numa situação difícil, então eu vou fazer mais do mesmo". Mas não é uhum. o que te trouxe até aqui que vai te fazer chegar na próxima etapa. Então, Sim, às isso é vezes, tudo que um empreendedor precisa, um empreendedor sobrecarregado, é um dia de folga. Porque nesse dia de folga, ele vai refletir por que que ele está esses meses todos batendo cabeça, e ele só vai ter boas ideias porque ele parou. Quando ele Uhum, sai da casa dele, do escritório, e vai para um outro ambiente refletir sobre o negócio dele, é aí que ele começa a ter ideias de como sair uhum. daquilo, e talvez não seja fazendo mais ou se esforçando mais, ou seja fazendo coisas diferentes. Então eu sinto que o grande diferencial está nesse aí, a habilidade de parar para refletir Verdade. e ter uma visão distante do negócio, uma visão telescópica, né. Geralmente eu falo que na estratégia a gente tem 3 lentes, né, o microscópio, o óculos e o satélite. São 3 Uhum, formas de você ver a mesma coisa. O uhum. empreendedor tem que ter os 3, mas geralmente ele está só no Sim, sim. microscópio. Ele É olha as verdade, coisas é verdade. bem de dentro, às vezes ele olha de perto, mas raramente ele olha de longe. Mas é o Uhum, olhar de longe que vai fazer você perceber coisas diferentes e analisar o uhum. mercado e o contexto geral. É impressionante como eu vejo, a similaridade de ideias que nós temos, porque eu Uhum. sempre explico para os executivos que se você ocupa 100% do tempo com o trabalho e você não está no padrão de vida que você deseja, você tem um problema sério na sua mão. Você vai ter que trabalhar Uhum. menos para ter o tempo de pensar e É isso descobrir aí. como sair desse patamar para ir para o próximo. Então, é um Sim. problema de não é de trabalhar mais, trabalhar menos para que É você trabalhar possa menos, refletir. ocupar Isso o é contra-intuitivo, é né? contra-intuitivo, é É. contra-intuitivo. Não tem como. E qual Uhum. conselho você daria para quem quer crescer sem perder a vida no processo? O conselho que eu daria é: primeiro projete a sua vida antes de projetar a empresa. E se você já tem uma empresa, não tem problema. Então, Senta para projetar a sua vida e depois você muda a sua empresa, caso o uhum, resultado não seja compatível. uhum, Eu não recomendaria você simplesmente empreender por empreender. Tem muitos gurus de internet aí que falam que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, que você tem que se matar de trabalhar à noite, fim de semana, e não significa que empreender não exige esforço. Principalmente para sim, começar uma empresa, você vai ter que trabalhar muito mais do que a média. Realmente, verdade, verdade. É, empreender exige um desequilíbrio porque você vai ter que abrir mão de coisas pessoais é para verdade. construir algo. Mas se você está fazendo isso há 20 anos e não está tendo resultado, Uhum, provavelmente a questão está no método, né? uhum. Não é questão de esforço. Se você já se mata há 20 anos, provavelmente você precisa ser mais É verdade. estratégico do que é mais cérebro do que suor. Então é isso que eu recomendo. Parar para pensar, projetar sua vida, e aí depois você encaixa a empresa na sua vida e não o contrário. Porque quem Uhum, geralmente deixa a vida ser levada pela empresa, chega no final lá e fala: "Eu perdi a infância do meu filho, eu adoeci no processo, perdi minha sim, família, será sim. que valeu a pena?". E às vezes a pessoa nem ganhou dinheiro para poder fazer uma comparação de É prós e verdade, é contras, ela verdade. não tem nada, ela ficou no final sem nada. E como você não vai ter uma segunda chance, é bom você projetar bastante a vida que você tem. É, e é por isso que eu falo tanto de ciclo econômico, Fábio, porque às vezes a Hum, pessoa ganhou tanto, perdeu, é isso que você falou, família, às vezes relacionamentos,
e no momento que o ciclo econômico está de contração, que está afetando financeiramente, que ele para ver que realmente ele não construiu um negócio com um pouco mais de inteligência para não só enfrentar os ciclos econômicos, mas também ter o tempo que ele precisa para dedicar a outras áreas da sua vida, que não só o empreendimento. E isso é Mais ou menos pensar por de aí. uma forma mais estratégica, né, porque um Sim, ano sem da dúvida. sua vida não é a mesma coisa quando você tem 25, quando você tem 50, quando você tem 80. O tempo muda, Exato, exato. o dinheiro é Muda o mesmo. mesmo, quando se você tem R$ 1.000, eu não pergunto para você qual que é o código das notas que você possui, ou se o dinheiro é físico ou digital, ou se ele está em ouro, ou se ele está em dólares. R$ 1.000 são R$ 1.000, ele É não isso tem mesmo. essa qualidade, ele é quantidade. Agora, Uhum. um ano que você passa, ou se você perde o primeiro ano da vida do seu filho, você não vai ter um outro ano igual a esse para Exato, compensar, exato, né. Então, o exato. tempo tem uma característica diferente do dinheiro. Uhum. Eu acho que o empreendedor inteligente, ele tenta conciliar os 2, quer ter dinheiro suficiente para ter uma qualidade de vida muito boa. O Uhum. empreendedor não tem que ser, eh, vira-lata, né, achar que ele não vai ter Uhum. nada, ou tem que fazer voto de pobreza de forma alguma. Ele tem que Uhum. querer conforto para a família dele, mas sem abrir mão de qualidade de vida e tempo, porque o tempo é mais importante ainda do que o dinheiro. É verdade, é verdade. Você sabe que é isso que eu percebo quando eu falei para você que hoje eu presto muito mais atenção no que eu acumulo do que qualquer outro indicador, justamente por Uhum. causa disso. Eu estou chegando aos meus 60 anos aqui, eu falo: "Bom, já está na hora de pensar com um pouco Sim, mais de foco aqui na aposentadoria, no sentido financeiro da coisa". Eu acho que o tipo de trabalho que eu faço, eu só vou interromper mesmo quando, sei lá, tiver algum problema de cognição, mas eu gosto muito do trabalho de coaching, de uhum. mentor, então, e realmente quanto mais maturidade você adquire, melhor você fica, não tem como negar isso. Sim. Mas, assim, você precisa ter essa preocupação, essa responsabilidade, com os seus recursos, com os investimentos, com a sua renda passiva. Uhum. Fábio, olha, eu vou encerrar aqui a nossa parte aberta do podcast, mas eu não poderia deixar de agradecer muito a você por ter aceitado o meu convite. Desde que eu conheci você, sempre me surpreendeu a sua serenidade, como você fala de assuntos que eu sei que para a maioria das pessoas gera até uma certa emoção, mas você Uhum. consegue baixar a bola, conversar de maneira ordenada e, acima de tudo, passar conhecimento relevante para as pessoas. Acho que é um dom importantíssimo seu, e eu não poderia, portanto, deixar de agradecer muito pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho, que o podcast é uma ótima forma também de levar esses conhecimentos para os outros empresários. Bom, excelente trabalho para você. Tá ok, muito obrigado. E a você também que fica aqui nessa nossa parte aberta, o meu convite para você se inscrever, tem um link aqui embaixo, que agora a gente vai começar a conversa controversa, onde nós vamos entrar em temas mais polêmicos, mas desde já o meu muito obrigado pela sua audiência aqui no podcast do canal O Executivo. Semana que vem, 19h30, mais um episódio. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E, Fábio, eu começo a nossa conversa controversa e vamos nos aprofundar em algo que nós começamos a conversar aqui, mas que eu acho que é importante, porque grande parte do mercado consome conteúdo de negócios como motivação, não como transformação. Hum. Livro de negócio hoje forma líderes ou só alimenta a sensação de produtividade intelectual?